Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus sobre a Páscoa, mais uma vez, através do sermão intitulado A Árvore da Vida e a Páscoa. A Árvore da Vida é mencionada no livro do Gênesis. Era uma árvore que existia no Jardim do Éden. Se nós não entendermos a verdade sobre a Árvore da Vida, nunca iremos resolver o problema da humanidade, que chegou a morrer por conta do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A origem da morte está no Jardim do Éden. É por isso que devemos descobrir como receber a vida através do Jardim do Éden. Quando olhamos para as inúmeras coisas que acontecem no mundo, as respostas podem ser encontradas nos próprios problemas. Hoje, eu gostaria de encontrar o incrível princípio da vida dada por Deus no Éden, para conhecer o significado do que aconteceu no Éden. Primeiro, vamos entender o princípio revelado por Deus, no qual contém a sua vontade para a humanidade, através de parábolas. Antes de começarmos a estudar a história do Jardim do Éden, vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito, por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Jesus nos deu muitos ensinamentos em parábolas. Isso porque somos incapazes de entender o que está além dos nossos sentidos, mesmo que Deus diga centenas ou milhares de vezes. Foi por isso que Jesus, às vezes, nos deu exemplos. Às vezes, Ele escolheu um certo lugar e explicou ali o que aconteceu para nos fazer compreender nossos pecados e iniquidades. Ele usou parábolas como uma ferramenta para compreendermos o caminho de salvação. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não o quê? Não comerás. Deus os proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que o fruto dessa árvore costuma ser chamado de fruto proibido, para relacionar com o fruto que Deus proibiu que comessem. Mas o nome real é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está escrito na Bíblia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o Jardim do Éden e ali colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual é a característica da árvore do conhecimento do bem e do mal? No livro do Gênesis, capítulo 2, Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que Adão e Eva fizeram? Eles comeram dela ou não? Eles foram tentados por Satanás e comeram do fruto proibido. Vejamos o capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, qual árvore Satanás os tentou para que comessem? Satanás disse que comessem do fruto que Deus proibiu. Satanás os guiou para o caminho oposto do caminho de Deus. Seguindo o caminho de Satanás, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e chegaram a morrer. Contudo, Deus escondeu não apenas o segredo da morte, mas também o segredo da vida no interior do Éden. Nós
Devemos descobrir isso. Contudo, não podemos encontrar por nós mesmos. O que foi dito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35? Está escrito que as coisas ocultas desde a criação do mundo seriam proferidas por Deus por meio de parábolas. Deus veio revelar todos os segredos ocultos. Quando o assunto é o Jardim do Éden, as pessoas sabem superficialmente do que é mais falado, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, Adão e Eva. Mas eles não sabem o que cada um deles significa realmente. Por que Deus deixou essas coisas acontecerem? O que Deus quer nos ensinar? Através disso, devemos encontrar a resposta. Adão e Eva chegaram a morrer depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há uma maneira deles viverem para sempre? Sim, há. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles teriam sido libertados de todos os pecados. Tal maneira especial foi preparada por Deus. Vejamos isso no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da, o quê? Da árvore da vida, e coma, e viva o quê? Viva eternamente. Deus disse, no dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E também disse, no dia em que comer da árvore da vida, viverá eternamente. Cada uma dessas duas árvores tem a sua característica. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal fará você morrer. Comer da árvore da vida fará você viver eternamente. Mesmo depois de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se houvesse uma maneira deles comerem da árvore da vida, eles não seriam libertados da morte? Com certeza, eles poderiam ter evitado a morte. Mas Deus bloqueou o caminho de acesso à árvore da vida para que os pecadores não a alcançassem. Vejamos o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada, que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Tentados pelo diabo, Adão e Eva comeram do fruto proibido. Não havia mais como eles comerem da árvore da vida. Antes, eles podiam comer o quanto quisessem, mas depois de pecarem, Deus bloqueou o caminho. Deus bloqueou o caminho de acesso à árvore da vida para impedir que pessoas indignas tivessem acesso a ela. Mesmo que Adão e Eva tivessem pecado por comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, se eles tivessem comido da árvore da vida, eles poderiam ter recuperado a gloriosa vida. Essa é a vontade de Deus, contida no livro do Gênesis. Ele quer que saibamos disso. Então, como podemos comer da árvore da vida? Foi Deus quem bloqueou o caminho. Então, se Deus não abrir o caminho, alguém pode ter acesso à árvore da vida? Não, não pode. Então, qual é a realidade da árvore da vida? Vamos descobrir a resposta através da Bíblia. Qual a característica da árvore da vida descrita no livro do Gênesis, capítulo 3? Quando se come dela, pode viver eternamente. Quando Jesus veio à Terra, Ele ensinou a mesma coisa. Vamos verificar sobre isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. Todas as pessoas no mundo estão condenadas a morrer eternamente por causa do pecado de comer do fruto proibido. Aqui, Jesus disse que nunca poderemos ter a vida, a não ser que comamos da carne do Filho do Homem e bebamos o seu sangue.
As pessoas parecem vivas, porque se movem, andam, falam e pensam. Contudo, Jesus disse firmemente que elas não têm vida. Vejamos o versículo 54. Aqui diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Tudo o que aconteceu no Éden é uma parábola. Está cheio de segredos ocultos. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Todas as pessoas que vieram a morrer depois de comer do fruto proibido do Éden podem neutralizar o veneno do pecado apenas comendo da árvore da vida. No Evangelho de João, capítulo 6, no lugar de nos dar o fruto da árvore da vida, Jesus disse: se você comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. A característica da árvore da vida do Éden é nos fazer viver eternamente depois de comermos dela. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 6, como podemos viver para sempre? Aqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue viverão para sempre. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é a realidade do Antigo Testamento. A árvore da vida é uma parábola do Antigo Testamento que contém muitos segredos. Qual é a realidade da árvore da vida? Como lemos no Evangelho de João, capítulo 6, o que do Éden representa a carne e o sangue de Jesus? Jesus está nos revelando a realidade da árvore da vida, da qual podemos receber a vida eterna por comê-la. Jesus disse claramente: quando comer a minha carne e beber o meu sangue, você será livre do pecado, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e receberá a vida eterna. Então, a carne e o sangue de Jesus são a realidade do quê? Do jardim do Éden? São a realidade da árvore da vida. Vejamos o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Então, o que Jesus é no jardim do Éden? Jesus é a realidade da árvore da vida. Por isso, ele disse: de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Ainda que a humanidade esteja destinada a morrer por comer do fruto proibido, podemos encontrar o caminho para viver na história do jardim do Éden. É por comer da árvore da vida. O capítulo 6 do Evangelho de João diz que quem se alimenta de Jesus irá viver. Vejamos o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Não é viver temporariamente, nem viver por 10 ou 20 anos. E sim, viver eternamente. Jesus nos esclareceu sobre isso. Se Jesus é a realidade da árvore da vida, do Éden, por ele ter dito: quem de mim se alimenta, viverá, não devemos nós nos alimentar de Jesus? Como podemos nos alimentar dele? O que Deus estabeleceu como a maneira de nos alimentar da carne e do sangue de Jesus? Ele estabeleceu a verdade da Páscoa. Vamos confirmar isso mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa.
Vamos ver a cena da preparação da Páscoa e a ceia no versículo 26. O versículo 26 diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o quê? O meu corpo. Em outras palavras, é a minha carne. Jesus nos concedeu o seu santo corpo. Vamos continuar no versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o cálice contém vinho. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Cristo selou o pão como seu corpo e o vinho como seu precioso sangue. Por isso, quem come a carne de Cristo e bebe seu sangue tem a vida eterna, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 6. O fruto de qual árvore do Jardim do Éden nos permite ter a vida eterna? A árvore da vida. Adão e Eva, que chegaram a morrer depois de comer do fruto proibido, poderiam viver apenas se comessem da árvore da vida. Mas o caminho de acesso à árvore da vida não estava aberto, estava bloqueado. Quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, ele disse: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Em outras palavras, o que do Éden ele nos permitiu, ele quis dizer que ele mesmo nos trouxe a árvore da vida, certo? Jesus disse: Eu vim te dar da árvore da vida, do Jardim do Éden. Por isso, a coma e beba. Quando toda a humanidade foi oprimida pelo pecado de comer do fruto proibido, Deus nos permitiu receber a vida eterna e a salvação comendo da árvore da vida. Este grande significado foi colocado na Páscoa. Se estudarmos cuidadosamente a relação entre Jesus e a árvore da vida do Éden, podemos concluir que a árvore da vida do Éden é a própria carne e o sangue de Jesus, e a carne e o sangue de Jesus são o pão e o vinho da Páscoa. Qual é a maneira para a humanidade que estava destinada a morrer, viver? Qual é a única maneira através da qual Deus salva a humanidade? É a Páscoa. A Páscoa é o melhor remédio que pode salvar a humanidade. Em que dia Deus concede a árvore da vida para a humanidade que estava destinada a morrer depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? No dia da Páscoa. Nesse dia, é permitido comer da árvore da vida. É um grande dia em que herdamos a santa carne e o sangue de Jesus. É o dia em que nos tornamos filhos de Deus. Assim, a Páscoa inclui muitos significados e a vontade de Deus. Então você não deve ficar em silêncio, sem pregar a Páscoa aos que estão ao seu redor. Diga a eles: Deus nos ensina o caminho para viver. Você tem alguma razão para rejeitar isso? Todos os crentes foram ensinados que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas há alguém que os ensine a comer da árvore da vida? Como Deus bloqueou o caminho, apenas Deus pode abri-lo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, e confirmemos a vontade de Deus. Mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim. A quem eu aqui se refere? Jesus. Qual é o propósito de Jesus ter vindo à Terra? Para que tenham vida. Aqui se refere aos crentes, o povo de Deus. O que o povo de Deus terá? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Toda a humanidade chegou a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal do Éden. Do que eles precisam para ter vida? Eles precisam da árvore da vida do Éden. O que Jesus trouxe para eles?
nós descobrimos que a árvore da vida é a carne e o sangue do Filho do Homem, e a carne e o sangue do Filho do Homem são o pão e o vinho da Páscoa. Então, Jesus trouxe a Páscoa em sua primeira vinda? Sim, ele trouxe. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e em muitos outros versículos, podemos encontrar a cena de Jesus proclamando a Páscoa, não é? No entanto, a verdade da árvore da vida, um dom gracioso de Deus, foi pisada por Satanás, o diabo. Várias décadas após a ascensão de Jesus e a morte dos apóstolos, Satanás, o diabo, começou a destruir as verdades de Deus, uma após a outra. Deus já havia profetizado através do profeta Daniel que Satanás mudaria os tempos e as leis estabelecidas. De acordo com essa profecia, Satanás e seus seguidores começaram a pisar nas leis de Deus. Entre elas, a Páscoa, a verdade da árvore da vida, infelizmente desapareceu da terra no ano 325 d.C. Isto também é o cumprimento de uma profecia. Já que Deus nos deu a profecia, podemos facilmente reconhecer aquele que traz o vinho envelhecido, descrito no livro de Isaías, capítulo 25, como Deus. E também podemos saber a que vinho envelhecido se refere, certo? A Páscoa foi completamente pisoteada por Satanás por volta do 4º século, e não houve nenhum vestígio dela nesta terra por um longo tempo. Se ela continuar neste estado, pisoteada, o que acontecerá com as pessoas? O pecado original, de comer o fruto proibido, continuará. A verdade que nos permite comer da árvore da vida desapareceu da terra desde que foi pisoteada pelo diabo. O que vai acontecer com as pessoas então? Elas podem ser salvas? Elas nunca poderão ser salvas. Foi por isso que Deus veio a essa terra novamente. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, foi profetizado que Cristo voltaria para nos salvar, certo? Vamos dar uma olhada nisso mais uma vez. Capítulo 9, versículo 28. Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia diz que Cristo aparecerá segunda vez para nos dar a salvação. O que do Éden é necessário para os humanos serem salvos do pecado de comer do fruto proibido? A árvore da vida. Que verdade nos permite comer da árvore da vida? A Páscoa. Então, Deus deve trazer a verdade da árvore da vida quando Ele vier pela segunda vez para nos salvar. O que é a verdade da árvore da vida? A Páscoa. Aquele que vem a esta terra com a Páscoa, a nova aliança, é nosso Salvador, nosso Deus. Se Deus não viesse a esta terra uma segunda vez para nos trazer a salvação, ninguém chegaria à verdade da árvore da vida, a ter acesso ao caminho para a árvore da vida. Isso porque Deus bloqueou o caminho e somente Deus pode abri-lo. Ninguém é digno de dizer algo sobre o que Deus fez. Existe uma razão plausível para que Deus tenha bloqueado o caminho. Então, no devido tempo, Deus certamente abriria o caminho, não é mesmo? A Bíblia diz que Cristo certamente apareceria uma segunda vez para nos trazer a salvação. Então, o próprio Deus deveria vir a esta terra para nos trazer salvação. Quando Ele viesse, deveria trazer a árvore da vida para salvar os humanos, que estão destinados a morrer por causa do ato de comer do fruto proibido. A árvore da vida é dada através da verdade da Páscoa. Aquele que veio com a verdade da Páscoa foi Cristo Ansanhon. Irmãos e irmãs, nós recebemos Deus, que veio uma segunda vez para nos salvar, como registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Eu sinceramente peço que preguem o ensinamento de Deus
para o maior número possível de pessoas, dizendo: a Páscoa é o dia de comer da árvore da vida. A única maneira de se libertar do pecado, de comer do fruto proibido, é comer da árvore da vida. Você sabe o que é a árvore da vida? A árvore da vida é, em última análise, a Páscoa, a verdade da nova aliança, que Deus estabeleceu para que comamos a sua carne e bebamos o seu precioso sangue. Vamos guardar a Páscoa, a verdade da nova aliança, e vamos juntos para o céu. Peço a todos que preguem esta mensagem em Samaria e até os confins da terra, como mensageiros fiéis, para que possamos graciosamente celebrar a Páscoa, este ano também. Vamos nos erguer, mais uma vez, e alcançar nossa grande missão, como mensageiros da Páscoa. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.